Fica à vontade. Graças a Deus por essa noite. Graças a Deus por mais esse tempo em que vamos ser fortalecidos pela palavra. E eu já quero pedir aí para que você pegue a sua Bíblia e abra ela no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. E há uma atmosfera de milagres, irmãos. De onde eu vim agora há pouco, nós estávamos ouvindo testemunhos de milagres. Aí eu chego aqui e nós estamos ouvindo sobre milagres. E eu quero falar nessa noite um pouquinho de milagres. Aleluia. Irmão, não tem como não crer no Espírito Santo. Escrece um pouco a tua... às vezes a gente tem as nossas estratégias, a gente tem as nossas formas de agir, a gente se entrega ao agir do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te conduzir. As coisas não acontecem quando nós queremos fazer, mas as coisas acontecem quando nós nos entregamos ao fazer do Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo. E eu creio que Ele está agindo, irmãos. Eu creio que Ele está agindo. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. E então Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando, ele se pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Aleluia. Quero falar nessa noite um pouquinho debaixo do tema, no caminho da oração. Porque quando nós lemos esse texto, ele já começa nos dizendo acerca da caminhada de Pedro e João. Pedro e João estavam juntos, caminhando, indo ao templo, à hora da oração. Então Pedro e João estavam em um caminho. Eles estavam caminhando, e só caminha quem está em um caminho. Pedro e João estão no caminho da oração. Porque todo caminho tem em si um destino. Todo caminho leva a um destino. Ninguém entra por um caminho apenas por entrar. Quando nós entramos em um caminho, nós escolhemos chegar no destino que aquele caminho leva. Quando nós acessamos um caminho, nós o acessamos não pelo caminho, mas pelo destino que chegaremos através desse caminho. Então entenda isso: caminhos conduzem a destinos. Todo caminho vai conduzir a um destino. Mas quando nós sabemos qual é o nosso destino, quem aqui sabe qual é o seu destino? Aleluia! O nosso destino é a eternidade com Jesus. E quando nós sabemos o nosso destino, nós já não entramos em caminhos para descobrir destino, mas é o nosso destino que faz escolher os caminhos que tomamos. Não são os caminhos que vão, no final deles, mostrar qual era o destino, mas por saber o destino que temos, escolhemos os caminhos na qual nós vamos andar. Então, Pedro e João estão andando aqui em um caminho, no caminho da oração. E no verso 2 e 3, nós vemos que nesse caminho que eles estão trilhando,
vai surgir diante deles um necessitado. Alguém que tinha uma necessidade, alguém que precisava que a sua necessidade fosse suprida. Pedro e João estão andando no caminho da oração, estão indo ao templo para orar, estão andando a partir de um destino, e nesse caminho, alguém necessitado é colocado no caminho deles. E no verso 4, então, fica ainda mais interessante, né? No verso 4, esse alguém, esse necessitado, não passa desapercebido, não passa sem receber a atenção deles. Pedro e João estão no caminho da oração, estão indo ao templo, estão indo orar, estão caminhando para um destino. No verso 2, estava sendo carregado um homem coxo, que diariamente era colocado ali à porta do templo Formosa, e ele está sendo colocado no caminho que Pedro e João estão trilhando, o caminho da oração, alguém necessitado. E no verso 4, então, a Bíblia diz, e Pedro fixando os olhos nele, com João. Nele quem? No necessitado. Pedro e João estão no caminho da oração, o necessitado é colocado no caminho deles, e eles o percebem. Mais do que o perceber, eles fixam os olhos nele. Sabe do que isso fala? Que eles deram a ele atenção. Pedro e João deram ouvidos àquele necessitado que apareceu no caminho da oração. Sabe por quê, querido? Porque no caminho da oração, nós nos tornamos mais sensíveis às dificuldades, às limitações, às necessidades alheias. É no caminho da oração que nós trocamos o julgamento por sentir a dor do sofrimento alheio. É no caminho da oração que a gente troca essa tendência de julgar o que o outro faz, por agora sensíveis nesse caminho, sentir a dor do sofrimento dele. No caminho da oração, julgamento e sofrimento são mudados. Alguém que decidiu caminhar, vai trilhar esse caminho e vai encontrar pessoas necessitadas, e essa pessoa necessitada chama a atenção. E agora, ao olhar e ao ouvir, e ao entender a necessidade daquela pessoa nesse caminho, o que Pedro faz? Então agora é Pedro que vai chamar a atenção daquele homem. Porque no verso 4 diz, e Pedro fixando os olhos nele com João, vai dizer a ele, olhe para nós. No caminho da oração, se tornando sensível à dificuldade, à necessidade, ao sofrimento alheio, a gente começa a dar atenção. A gente começa a parar de julgar e começa a se preocupar. A gente começa a parar de julgar e sofrer, sentir a dor do sofrimento alheio no caminho da oração. E depois de dar atenção, o que Pedro agora faz? Agora Pedro diz, agora olhe para nós. Agora nos dê atenção. Só que observa como isso é lindo. Porque Pedro não pediu atenção daquele homem sem antes dar atenção a ele. Pedro não pede para aquele homem ouvi-lo sem antes Pedro ter o escutado. Quantas vezes nós não queremos empurrar o evangelho ouvido abaixo das pessoas sem parar para ouvi-las, sem ser sensibilizado pelo sofrimento alheio? Não, eu já tenho a resposta, eu não preciso ouvir o problema que você passa. E aí muitas vezes eles não querem nos ouvir, assim como nós não os ouvimos. Pedro vai pedir para ser ouvido, mas não sem antes ouvir aquele homem. Pedro vai pedir para que ele lhe dê atenção, mas não sem antes dar atenção àquele homem. Sabe por quê? Porque no caminho do milagre, no caminho da oração, nós passamos a dar importância à vivência dos outros, a experiências, aquilo que eles estão passando, aquilo que eles estão sentindo, né? O que é que eles estão enfrentando, né? Qual é a situação? Essas pessoas que estão passando nesse caminho e estão em necessidade. No caminho da oração a gente se torna sensível com o sofrimento alheio. No caminho da oração a gente começa a dar importância por aquilo que elas passaram, por aquilo que elas enfrentaram, por aquilo que elas estão sofrendo. E eu creio que no caminho da oração essas situações são transformadas.
Alguém mais crê no poder da oração? No caminho da oração, essas situações são transformadas. No caminho da oração, essa condição é mudada. Só que muitas vezes o que nós estamos fazendo? Nós estamos esperando algo mudar para orar. Nós estamos esperando que algo mude para nós orarmos. Quando na verdade é por orarmos que elas vão mudar. É por estarmos no caminho da oração que essas situações serão transformadas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Esse homem havia pedido a Pedro e João uma esmola. Olha, você pode me dar uma esmola? Você tem uma esmola para me dar? A Bíblia não diz que esse homem era pobre. A Bíblia não fala que ele era pobre, fala que ele era coxo. Mas ela não fala que ele era pobre. Ela não diz que ele não tinha nada. Ela não fala da condição financeira dele. É claro que pela condição física, ele não deveria ter recursos abundantes. É claro, por ser coxo, limitado, por viver de esmolas. Eu acredito que ele não tinha uma vida de recursos abundantes. Mas ela não diz que ele não tinha nada. Ela não diz que ele era um pobre miserável que não tinha absolutamente nada. E por que eu digo isso? Porque eu acredito que aquela prática sustentava aquele homem todos os dias. Assim como sustenta muitos nos dias de hoje, que escolhem viver de maneira limitada, muitas vezes de maneira indigna, mas que os sustenta. Então eu não acredito que ele não tinha nada. Mas eu acredito que aquela prática indigna, porque afinal pedir esmola, ninguém foi criado para pedir esmolas. Ninguém foi criado para viver de esmolas. E aí aquele homem está experimentando disso, de maneira indigna, limitada, um dia recebendo, tendo. Então eu acredito que ele não era pobre, mas todos os dias ele recebia sustento através daquela prática. Através daquela prática ele era sustentado para viver um dia a mais e amanhã voltar para aquele lugar para pedir esmolas. Eu não sei se você está pegando o que o Espírito Santo está falando, mas aquele homem, através dessa prática indigna e limitada, era sustentado para viver dessa forma. Por isso, quando eles aparecem, o que ele pede? Ele pede um recurso. Me dá um recurso para que eu possa continuar vivendo essa vida. Olha só. Me dá um recurso para que eu possa continuar vivendo dessa forma. Você está entendendo porque às vezes Deus não está mandando o recurso? Você está entendendo porque às vezes Deus não está respondendo ao teu pedido? Você está entendendo porque Deus muitas vezes não permite que chegue na sua mão o recurso que você necessita? Porque você está pedindo para Ele te dar algo que vai sustentar a forma de vida que você mantém, que Ele não quer mais. Porque você está pedindo pelo recurso que vai manter vivo aquilo que ele está dizendo. Minha parte já tinha sido transformado há muito tempo. Da minha parte já tinha sido mudado há muito tempo. Mas no caminho do milagre a gente vai ficando sensível. Por isso, aquele homem pede recurso que o sustente naquela condição. Mas quando ele pede recurso, Pedro lhe entrega uma palavra. Aquele homem pede um recurso. Às vezes a gente vem para um culto e fala, hoje Deus vai mandar o recurso. E aí Deus vem e entrega uma palavra. O recurso talvez vai nos manter na condição miserável que estamos. Mas a palavra tem poder de transformar. A palavra tem poder de nos mudar. Então o que eu acredito que acontece? Por que disso? Porque no caminho da oração, o nosso discernimento é ampliado. É no caminho da oração que nós vamos nos tornando sensíveis ao sofrimento alheio, à dificuldade, à limitação daqueles que nos cercam. É no caminho da oração que a gente vai trocando o julgamento pela dor do sofrimento. E quem é que consegue acusar quando está sentindo dor? A gente só acusa quando se sente superior. Ninguém consegue acusar quando está sentindo dor. A gente acusa quando a gente se sente superior ao outro. Aí a gente acusa. Mas quando a gente sente a dor, a gente se sensibiliza. A gente muitas vezes chora.
Muitas vezes a gente vai tentar ajudar. Então, no caminho da oração, o nosso discernimento é ampliado. E a forma de corresponder com essa necessidade alheia é potencializado. Quantas vezes você já não atrapalhou algumas pessoas achando que estava ajudando? Quantas vezes ao socorrer alguém a gente pode estar mais ajudando, mais atrapalhando do que ajudando, por falta de discernimento. E me entenda bem, quando eu falo aqui acerca disso, eu não estou dizendo que a gente não deve ser caridoso, que a gente não deve dar quem pede, não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo que muitas vezes por falta de discernimento, nós mesmos podemos manter pessoas escravas em uma vida indigna. Nós podemos manter pessoas em uma vida limitada, quando aquilo que Deus tem é maior. Mas andando no caminho da oração, Pedro e João têm discernimento. E a minha oração para hoje é isso: que Deus acrescente sobre você discernimento, que a tua visão espiritual se amplie, que o teu poder de resposta seja potencializado debaixo desse entendimento. Sabe por quê? Porque no caminho da oração não são gerados escravos, no caminho da oração não são gerados cativos, no caminho da oração pessoas são libertas, no caminho da oração pessoas são curadas, no caminho da oração pessoas são avivadas. Sabe, nós vemos isso acontecendo, porque Pedro e João não deram ao aleijado o que ele queria. E aqui talvez eu penso, né? Será que não tinha lá um religioso olhando e julgando? Olha lá o Pedro e João, discípulos de Jesus. O sujeito pediu uma esmolinha, ele disse que não tem. Como é que não tem? Como é que não pode ajudar? Como é que não pode suprir? Pedro não deu a ele o que ele pediu, porque o que Pedro tinha da parte de Deus era algo novo, era algo maior e melhor. Pedro não deu a ele o que ele pediu, mas Pedro deu a ele o que ele necessitava, aquilo que ele precisava. Por quê? Porque tinha discernimento. Às vezes a gente não tem discernimento nem no entregar e nem no receber. Quando alguém entrega algo da parte de Deus, fala: não foi isso que eu pedi, Deus. Eu queria que ele viesse aqui e pagasse a minha conta. Eu queria que ele viesse aqui e resolvesse a minha situação. Eu queria que ele viesse aqui e mudasse a minha história de maneira física, material. E se for a direção de Deus, vai fazer, irmão. Porque o mais importante é ouvir a Deus. Mas muitas vezes, mesmo você tendo, Deus fala assim: não é isso que eu quero. Porque no caminho da oração você se torna sensível à voz de Deus. E eles não entregam aquilo que ele pediu, mas eles entregam algo maior, algo novo, algo muito melhor. Sabe, eu não sei o que você está esperando de Deus para hoje, eu não sei o que você tem pedido para Deus nesses dias, mas o que eu sei é que no caminho da oração, Ele tem algo maior, Ele tem algo novo, Ele tem algo melhor. Sabe, nós estávamos numa aula agora há pouco e conversando com um rapaz, ele compartilhando ali, ele falou: vocês sabiam, há um estudo, que quem ora e lê a Bíblia todos os dias, diminui em muito, isso é um estudo científico, a chance de ter ansiedade. Ler e orar todos os dias, ler a Bíblia e orar todos os dias. Então olha como a gente tem as chaves, né? A oração é poderosa, a oração ela muda, ela transforma. Então se Pedro e João dão àquele homem o recurso, porque ele pediu um recurso, ele pediu uma esmola, ele pediu um dinheiro, ele pediu um trocadinho, aquela esmola mudaria o minuto daquele homem. Se aquela esmola fosse boa, mudaria a hora dele. Se aquela esmola fosse muito boa, mudaria o dia dele. Mas o que eles deram mudou a vida, mudou a eternidade daquele homem. Eu estou sendo bom porque eu estou dando. Às vezes a gente está dando o que o mundo oferece, deixando de oferecer o que o céu já deu. Às vezes estamos dando o que o mundo oferece e estamos deixando de oferecer o
O céu já deu. Não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, em nome de Jesus, isso eu te dou. Verso 6, então Pedro disse exatamente isso. Eu não tenho. O recurso que você está me pedindo, eu não tenho. O ouro, a prata, eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, isso eu vou te entregar. Sabe, esse recurso mudaria ali momentaneamente o sofrimento desse homem. O recurso mudaria ali, quem sabe, um pouco do dia dele, né? A hora do dia dele. Mas aquilo que eles estavam oferecendo era algo muito maior. Sabe, às vezes a gente tem a tendência de ficar chateado com Deus. A gente tem a tendência, alguns até mesmo alguns que são ousados, né? Querem ficar bravo com Deus. Porque Deus não me deu o que eu pedi. Porque Deus não fez o que eu pedi. Porque Deus não deu o que eu pedi. É tão pouco o que eu pedi. É verdade. Porque Deus não dá esmola. Não fique bravo se Deus não tem te dado. Porque talvez você ainda não entendeu que o que você está pedindo é do recurso, do material, talvez seja esmola. E aquele homem pede uma esmola, pede um recurso, mas eles não dão recurso, eles dão o quê? Uma palavra. E Pedro vai dizer, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Ele recebe uma palavra, está entendendo? Talvez nessa semana você passou orando, pedindo para Deus aquilo que você chama de recurso. E hoje num culto como esse, ele está dizendo a esmola. Mas eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que ele tem é maior, o que ele tem é melhor. Talvez esmola é o que nós damos para Deus. Talvez esmola é o que nós oferecemos, né? Ninguém vê o meu envelope, ninguém vê o meu Pix. Deus vê, Deus conhece, Deus sabe. E o que eu falo aqui não tem a ver com valor, tem a ver com moral. Não vou falar de dinheiro. Lembra de Ananias e Safira que morrem por causa de um valor, mas a Bíblia não diz qual é o valor. Diz não, porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a moral do sujeito. Não é a ver com o dinheiro, é com a moral. E aqui nós estamos vendo alguém que está pedindo um recurso, e o que eles estão entregando é o que? É algo maior. Quem aqui acredita que aquilo que Deus tem para te liberar hoje aqui, maior do que aquilo que você passou a semana inteira, às vezes pedindo, o mês inteiro pedindo, e às vezes por falta de discernimento e sensibilidade, a gente fala, Deus não me deu o que eu queria. Ele não te deu, porque se Ele te der, você continua vivendo essa vida indigna. Você continua vivendo essa vida limitada, sustentando essa prática de aleijado, de coxo. Você entende isso? Deus não quer essa vida de coxo e aleijado para você. Deus não quer essa vida de manquejar. Ora em cima, ora embaixo, ora bem, ora mal, ora animado, ora triste, ora avançando, ora parando, ora aqui, ora querendo sair, ora andando, ora desistindo. Não, o que tem para nós hoje é levanta e anda. Mas depende da gente. Olha só, Pedro está dizendo, né? Então, hoje ele está liberando uma palavra. Se aquele homem recebe a esmola, ele se acomoda na prática que ele tem. Se aquele homem recebe a esmola, uau, ele continua do lado de fora da porta. Está entendendo? Que as esmolas te mantêm fora da porta, e Jesus disse, eu sou a porta. E aquele que entrar será salvo, achará pastagens. Está entendendo? As esmolas me deixam do lado de fora daquilo que Deus tem para mim. Nos deixam. Qual é as esmolas que você tem aceitado do mundo? Qual é as esmolas que muitas vezes a gente aceita? E eu penso, você já viu alguém pedindo esmola? Quando ele ganha uma esmola mais ou menos boa, ele fica feliz com a esmola. Não é assim? Um mendigo, quando recebe uma esmola, dependendo, quando ele vê aquela moedinha de 10 centavos, 25, ele faz cara feia. Mas dá lá um dezão, ele fica alegre. Mas não é porque é dezão que deixou de ser esmola. Não é porque é um valor um pouquinho. Não, eu recebi isso.
Isso me deixa feliz. Não, continua sendo esmola, continua me sustentando numa condição de vida que Deus nunca quis. E você eu não estou falando de finanças, estou falando de condição de vida, espírito, alma e corpo, todo o nosso ser. E às vezes essa esmola está nos mantendo nesse lugar. Então se ele recebe, ele se acomoda, ele continua ali, ele continua naquele lugar. Só que a palavra que ele recebeu, você entendeu? A esmola, ele continua no mesmo lugar. A esmola, ele continua do mesmo jeito. Mas a palavra que ele recebeu mudou a sua condição. A palavra que ele recebeu mudou o seu posicionamento. A palavra que ele recebeu o tirou daquele lugar. Qual é o lugar de mendigância hoje que você pode estar vivendo, que através da palavra Deus já está te tirando? Através da palavra aquele homem vai ser colocado de pé. Através da palavra aquele homem vai começar a andar. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes a gente não quer ser curado. Eu quero continuar sendo coxo para continuar vivendo da esmola dos outros. Não, eu não quero viver de esmola dos outros. Eu quero viver da palavra de Deus. Eu quero viver das promessas de Deus, dos planos de Deus, dos princípios de Deus. O que são esmolas muitas vezes na nossa vida? Elogios. Que os outros nos dão, mas que não tem o aval de Deus sobre a nossa vida. Quais são as esmolas que nós recebemos? Às vezes coisas que estão nos sustentando em um caminho que Deus quer nos tirar. Sabe, faça uma decisão do seu coração hoje. Eu decido não aceitar mais as esmolas do mundo. Irmão, viva do pão nosso de cada dia, mas não viva de esmolas. Não viva de esmolas. Ele dá o pão nosso de cada dia, Ele dá o maná diário, Ele dá o sustento que nós necessitamos. Por isso não viva de esmolas. Decida hoje se posicionar. Então a palavra que ele recebeu o fez levantar, o fez andar, se fortalecer, viver tudo o que ele já havia conquistado. Verso 7. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou e disse, e ele o tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Eu já ministrei várias vezes essa passagem. É uma passagem que fala muito comigo, eu amo essa passagem. Mas eu nunca tinha percebido que ele fala exatamente os lugares que foram fortalecidos. Eu não tinha percebido que ele fala dos ossos do tornozelo, ele fala dos membros que receberam força. Sabe por quê? Porque Deus sabe exatamente a área em que nós somos fracos. Deus conhece exatamente a área em que nós precisamos ser tocados, a área em que nós precisamos ser fortalecidos. Sabe aquela área que você fala, não, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém pode ver, ninguém pode saber mesmo, mas Deus sabe. Deus conhece, e Ele vai exatamente nessa área. Verso 8, e saltando ele se pôs em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Deus conhece a área de fraqueza. E aí eu pergunto aqui, quem já enfrentou isso? Alguém que tem problema no tornozelo, dores no tornozelo, é tranquilo saltar? É tranquilo pular? É fácil de impulsionar? Não, porque a fraqueza, e a nossa fraqueza nos limita. A nossa fraqueza nos impede de irmos além. Mas agora aquele que tem o tornozelo vacilante, fraco, está saltando e pulando, porque recebeu uma palavra. Não recebeu o recurso que queria, não recebeu a esmola que queria, mas recebeu uma palavra que o curou na sua fraqueza, que o fortaleceu na sua debilidade. Alguém entende isso? Alguém recebe isso na sua vida nessa noite? Faz sentido isso na vida de alguém hoje aqui? Sabe? Faz sentido isso? Eu não tenho que saber qual área você é fraca. Claro, se você precisar de ajuda nessa área fraca, estamos aqui. Mas mais do que isso,
Está aqui aquele que pode te fortalecer na sua fraqueza, aquele que pode te curar na sua enfermidade. Sabe, ele está ali agora saltando, pulando, por quê? Porque no caminho do milagre, no caminho da oração, existe milagre de Deus. Só que o milagre é de Deus. O milagre não é do Luiz. O milagre não é do Jonathan. O milagre não é da Simone. E se o milagre é de Deus, o milagre é conforme a vontade de Deus. Às vezes nós estamos orando e dizendo: Senhor, me dá 12 cestos cheios de pão. E Ele está dizendo: não, o meu milagre para você é o pão nosso de cada dia. Agora, se você aprendeu a ser fiel no pão nosso, provar de 12 cestos é uma questão de tempo. Eu te agradeço, Deus, por esse pão. O milagre diário é para hoje, é para esse momento. E como a gente aprende com essas lições, no caminho, né, do milagre, da oração, existe milagre de Deus. Eu não estou provando de milagre, porque talvez você não está vivendo de oração. Milagre não acontece a partir de teoria, milagre acontece a partir da fé. E fé vem de um relacionamento com Deus, o ouvir a palavra, amém, somos fortalecidos, mas uma vida de oração, uma vida de relacionamento. Aonde a ansiedade vai embora? Na oração. Aonde a ansiedade diminui? Na palavra. Aonde a vida é transformada? Na oração. Aonde está o milagre? No caminho da oração. É no caminho da oração que o milagre é manifesto, e eu acho lindo isso. Existe milagre de Deus no caminho da oração, não apenas para a sua vida. Você recebe isso? Você consegue receber isso? No caminho da oração não existe apenas milagre para a sua vida. No caminho da oração existe milagre de Deus para a vida das pessoas que estão ao teu redor. Hoje pela manhã, quando eu fui fazer a nossa oração, eu estava tão quebrantado, irmãos, meu coração pegando fogo, e falando: ora por alguém, ora por alguém, ora por alguém que hoje chegou no seu limite, e está dizendo: a vida não vale mais a pena ser vivida. Eu estou tão feliz, irmão, que o povo está compartilhando as orações, gente de outros estados no nosso grupo de oração, que vocês mesmos estão ramificando. Olha o que a unidade faz. A unidade é como óleo derramado, que vai espalhando por onde? Que espalha por onde? Pelo corpo. E corpo fala de unidade, e vai derramando, e vai espalhando. Alguém vai recebendo e vai ter: não pode parar em mim, não pode parar em mim. Alguém precisa dessa palavra, alguém precisa dessa bênção, alguém precisa desse clamor. Agora à tarde já começaram a me mandar testemunhos. É só pela graça de Deus, mas é pela unidade da igreja e um propósito que vem do coração de Deus. Como é lindo a gente ver isso, querido, como é poderoso. Então no caminho da oração tem milagre. Dá glória a Deus, irmão. No caminho da oração tem milagres. No caminho da oração existe milagre de Deus para a tua vida. No caminho da oração existe milagre de Deus para a vida das pessoas que estão ao teu redor. Pedro e João estão andando no caminho da oração, porque eles já desfrutaram do milagre, mas agora eles se tornam agentes de milagre. Agora eles que estão liberando uma palavra, dizendo: levanta e anda, sai dessa condição, sai dessa vida. Eles diriam o que eu vou dizer aqui hoje. Nós temos uma palavra que pode mudar a tua vida hoje, irmão. É hoje. A palavra não é minha, a palavra não é nossa, a palavra é de Deus, a direção é de Deus. Não, pastor, mas eu estou bem. Talvez só você que ainda não enxergou que é um coxo. Não tem áreas da nossa vida que parece que a gente não avança, não rompe. Parece que você sempre está do lado, ó. Cada vez que eu olho, a porta está ali. A dele era formosa, mas a sua é qual? Talvez é a porta da angústia, do sofrimento, da luta, da prova, da dor, da doença. Enquanto ele estava recebendo esmola, mais perto da porta ele permanecia, mas não acessava.
não entrava. Agora quando ele recebe uma palavra, aquela palavra posiciona, aquela palavra coloca de pé, aquela palavra o faz andar, o faz acessar. E eu quero crer no nome de Jesus, irmão, porque eu não estou só ouvindo falar do novo, eu estou desfrutando do novo, e Deus tem o novo para você também. Então não fica só ouvindo falar, se posiciona e desfruta. Eu quero viver esse novo, eu quero desfrutar desse novo. Decida hoje. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós rejeitamos a palavra e aceitamos as esmolas. Rejeitamos a palavra de Deus e aceitamos as esmolas do mundo. Hoje muda essa chave. Eu vou aceitar a palavra. E a partir de hoje eu vou rejeitar as esmolas do mundo, porque eu não vivo de esmola. Não viva de esmola. No caminho da oração, a força é gerada. No caminho da oração, a força para andar. Aquele que antes era coxo, aquele que antes não se movimentava, irmão, ele não só fica de pé, ele salta, ele pula, ele tem força, ele tem ânimo, ele tem vigor, aleluia. Por quê? Porque tudo isso é gerado no caminho da oração. O problema é que muitas vezes a gente fala de oração, mas não fala na oração. A gente fala palavra de Deus, mas não fala a palavra de Deus. Talvez é tempo de falar menos na oração, de oração, e falar na oração. Orando, caminhando com Deus nessa oração. Sabe, a força é gerada, força para se mover, força para permanecer. Alguns não têm força para se mover, outros não têm força para permanecer, mas em Deus, essa força vai acontecer. Alguns dizem assim: eu não oro porque eu não tenho força. Quem já ouviu isso? Eu não oro porque eu não tenho força. Deixar de orar é deixar de falar com Deus. Deixar de orar é deixar de se relacionar com Deus. A gente pode ler e ouvir a palavra o que a gente quiser. Não é assim? Isso aqui eu já não quero mais ouvir, eu leio, eu faço o quê? Eu fecho. Isso aqui eu não quero mais ouvir, eu desligo. Mas agora quando você está no momento de intimidade e oração, você está falando. E depois que você fala, você vai ouvir Deus falar. Quando a gente não está orando, quando a gente não anda no caminho da oração, o que a gente está dizendo? O que importa é o que eu vou falar, não me importa te ouvir. O que me importa é falar de Deus para os outros, mas na oração nós estamos dizendo, o que me importa é falar com Deus. Esse é o tempo de nós falarmos mais com Deus. Mais com Deus, talvez menos com pessoas e mais com Deus. Fale mais das pessoas para Deus. Fale mais deles para Deus. Apresente mais essas pessoas a Deus. Então às vezes a pessoa diz: não, eu não oro porque eu não tenho força. Não, querido, está errado. Não é que você não ora porque não tem força. Você não tem força porque você não ora. Não é a falta de força que te faz deixar de orar. É deixar de orar que te deixa fraco. Por isso ore. Entre nesse caminho de oração. Sabe por quê? Porque ninguém pode parar. Nada pode parar alguém que está envolvido em um caminho de oração. Nada, nem ninguém. Nada, nem ninguém pode parar alguém que está envolvido em um caminho de oração. Lembra de Paulo e Silas? O que estão fazendo? Vão orar. Mas no caminho vai surgir elogio. Mas eles têm discernimento. Olha o discernimento no caminho da oração. Estão elogiando, mas esse elogio não vem de Deus. O elogio não é ruim, é um homem de Deus. São homens de Deus, mas eu tenho discernimento. Não vivo de esmola do diabo. E não aceito. Vai repreender, vai para a prisão. Mas na prisão o propósito não acaba. O propósito começa. Na prisão o propósito se manifesta.
Porque preso, o que eles vão fazer? Preso, o que eles vão praticar? Aquilo pela qual eles entraram naquele caminho, orar. Vamos orar aqui, Silas, vai ser aqui mesmo o lugar da oração. Lembra de Jesus no Getsemane orando: Pai, se possível for, passa de mim, mas todavia seja feita a tua vontade, porque eu estou no caminho da oração. E no caminho da oração ninguém te para. No caminho da oração nada te paralisa. Às vezes a gente está culpando os outros pela nossa paralisia. Eu estou desse jeito por causa do fulano, do ciclano, do sistema, do Lula, do governo. Não, irmão, você está no caminho da oração, nada te para. Você está no caminho da oração, ninguém... Não, na empresa eu não cresço por causa daquela outra pessoa que fica me parando. Então você está me dizendo que existe alguém mais poderoso que Deus na sua vida? Alguém que tem mais poder para te parar do que Deus para te mover? Mas é na oração que a força vem, é na oração que o vigor vem, é na oração que as coisas são transformadas, é no caminho da oração que a tua enfermidade é curada. Quem crê nisso? É no caminho da oração, é no caminho da oração que o que estava fraco, que estava debilitado, agora é fortalecido. É renovado. Aquele que estava paralisado agora começa a se movimentar, começa a agir, tem força, tem vigor. O que aconteceu, meu irmão? Você estava lá cabisbaixo, você estava lá fraco, você estava lá debilitado, você ganhou alguma coisa, você recebeu alguma coisa, alguém te deu alguma esmola? Não, eu só recebi um renovar, um restaurar, um curar, um fortalecer no caminho da oração. A oração tem poder. O problema é que nós queremos usar a oração como poder na vida dos outros, mas não aceitamos ela como poder na nossa vida. Deixa que eu oro por você. Quem é que não gosta de... E se tem algo que... Eu posso dizer que conheço o Anderson, mas é quando eu estou conversando com o Anderson que você vai saber se eu conheço ele ou não. É na forma íntima que eu converso com ele que você vai entender se eu conheço ou não. Eu posso dizer que conheço sem conhecer, sem nunca ter visto, mas a forma como eu chego... E aí, mano, como é que você está? Quem não te conhece faz isso? Tudo bem? Como vai? Não é assim? Normalmente a gente nem consegue estender conversa com quem a gente não conhece. Pessoas que a gente não conhece, a gente troca 2 ou 3 palavras, não é assim? Mas e quando você conhece? Quando você conhece, quando você tem intimidade, você tem assunto. Deus hoje está nos chamando, nos colocando de pé para andar, mas não em qualquer caminho, no caminho da oração, no caminho da intimidade. Esses dias eu fui tão impactado, irmãos, através de uma oração. Eu estava com a minha esposa, num momento de casais, sendo ministrado, e naquele momento os pastores disseram: agora olha, cada um de vocês vai orar um pelo outro. Primeiro, ora o marido pela esposa. E eu orei o que Deus colocou no meu coração, e ela... E dali a pouco ele falou: agora então as esposas vão orar pelos seus maridos. E ela começou a orar, e orando, eu fechei meus olhos e comecei a orar. Ela recebeu a oração, e ela começou a orar. E no meio da oração ela começou a dizer assim: porque você tem o respeito, você tem o meu respeito. Orando ela me dizia assim: olha, você tem o respeito dos seus filhos, você tem o respeito da sua família. Ela me dizia: você tem o meu reconhecimento que você é um homem de Deus. Irmão, não busque nenhum outro reconhecimento se você não tiver o reconhecimento de dentro do seu lar, de dentro da sua casa. E ela me dizia: olha, você tem o reconhecimento meu, você tem o reconhecimento dos seus filhos. Irmão, eu me lembrei do River Raid. Alguns, não é para todos, isso aqui é da minha época. Era um joguinho do videogame, joguinho do Atari, irmão, que era um aviãozinho que sobrevoava sobre um rio. E aí ele sobrevoava e tinha ali uns navios, uns helicópteros, e ele tinha que ir matando os navios, helicópteros, e vinham outros aviãozinhos, ele tinha que matar. Só que ele também precisava de combustível. E aí quando o combustível começava a acabar, começava um barulho, e a gente se desesperava. Eu preciso achar o lugar de reabastecimento. E aí quando ele passava pelo lugar do reabastecimento, fazia plim, 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 e ele só ia.
Ah, irmão, naquela oração eu era esse aviãozinho. Plim, 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 plim. Porque a oração renova, a oração fortalece, a oração restaura. Às vezes a gente acha que o que restaura é a gente ficar falando do nosso ego, do que a gente sabe, do que a gente pensa. Não, eu estou aqui orando e eu oro por você. Quantas esposas aqui oram pelos seus maridos? Quantos maridos oram pelas suas esposas? Sabe, não deseje orar por uma igreja se você não ora pela sua família. Não deseje orar pelas pessoas lá fora se você não tem orado pelas pessoas dentro. Vem cá que eu vou orar por você. O que é que você está sentindo? O que é que você está tendo? Eu quero orar por você. Seja um agente de milagre no seu lar. Seja um agente de milagre na sua família. E aqui está acontecendo. Verso 8. E saltando ele, ou seja, um milagre, ele foi curado, ele foi fortalecido, ele foi restaurado. Ele agora está em movimento. Você está entendendo que continuar na paralisia é uma decisão nossa? Palavra após palavra, Deus vem nos curando e dizendo: eu quero colocar você em movimento. Eu quero colocar em você em movimento. Essa palavra, você não sai andando, você primeiro levanta. Por isso fala de posicionamento. Só sai andando quem não está disposto a se posicionar. Só que quem foi coxo uma vida inteira, se sair andando, logo cai. Por isso eu primeiro preciso me levantar. Mas ele, quando se levanta, não fica de pé sozinho. Pedro dá a mão para sustentar. Nós somos práticos para dizer: mas ninguém quer me ajudar a ficar de pé. Mas muitas vezes somos orgulhosos demais para aceitar ajuda para nos manter de pé. Eu não quero que ninguém veja que estão me mantendo de pé. Eu não quero que ninguém veja que tem uma... Então por isso eu fico tentando. Tem uma palavra, levanta. Tem uma mão sustentando. E agora o que eu faço? Agora começa a andar. Por que é que tem tantos coxos no evangelho na nossa nação nesses tempos? Porque decidiram andar antes de levantar. Obrigado, Senhor, ele acabou de me corrigir. Porque decidiram andar antes de Deus levantá-los. E quem anda antes de ser levantado, está entendendo a palavra que Deus tem hoje para nós? Para quê? Para nos curar. A palavra que Deus tem para nos restaurar. A palavra que Deus tem para quê? Para trazer movimento. E agora, no movimento que Ele faz, Ele vai ao templo. Curado, restaurado, fortalecido. Em movimento, Ele vai ao templo. Vai saltando, vai louvando. Irmão, quem aqui salta quando está triste? Tem gente que nem alegre salta, né? Mas triste piorou. Eu não consigo imaginar que aquele homem está saltando de tristeza. Eu não consigo imaginar que ele esteja saltando de reação. Não, ele está saltando de alegria. Porque no caminho da oração, a restauração da alegria. No caminho da oração, a restauração do verdadeiro louvor. Está saltando por quê? Porque eu estou louvando a Deus. Por quê? Por aquilo que Ele fez na minha vida, no caminho da oração. Aleluia! Então no caminho da oração há milagre, há cura, há movimento. No caminho da oração também há alegria. No caminho da oração há rendição. Esse homem vai ao templo para louvar a Deus. E eu ouso, né? A Bíblia não está dizendo, mas eu ouso dizer que no caminho da oração há salvação. Sabe por que muitos de nós estamos salvos? Porque alguém estava trilhando o caminho da oração e lembrou de nós. Sabe por que hoje estamos aqui? Porque alguém se lembrou de nós no caminho da oração. E hoje estamos em movimento. Então o teu posicionamento no caminho da oração pode fazer com que pessoas ao seu redor tenham experiências reais com Deus. Não, pastor, mas não é o que eu falo, não, é o que você fala, não é o que eu falo para ele, não, é o que eu falo dele para Deus. Porque o que eu falo pode ser convencimento meu, mas quando eu estou falando para ele de Deus, é claro que nós temos que ter posicionamento, tá, irmão? Só que nem sempre o que a gente fala tem a ver com a posição.
Por isso que a gente diz, por que o que eu falo não mudou essa pessoa? Porque o que ela está observando não é o que eu falo, é o que eu faço. Então muitas vezes é a distância. Agora, quando eu estou falando para ela, não estou dizendo que a gente tem que deixar de pregar o evangelho, mas tem gente que você está pregando o evangelho todo o tempo. Quantas vezes você está repetindo isso? Ela já não ouviu? O que estamos tentando fazer? Convencer. E convencer não somos nós quem fazemos. Quem convence é o Espírito Santo. Acabei de vir de uma reunião que uma mulher estava falando lá. Conheci uma mulher de uma cidade que ela falou: eu não paro de orar enquanto eu não ver fulano de tal convertido. Ela não ficou falando que ela não ia parar de falar. Ela falou que não ia parar de orar por ele. Olha o poder da oração. Então, às vezes, nós queremos apontar o caminho, queremos até mesmo ensinar o caminho, queremos até mesmo obrigar alguns a andar no caminho. Mas, infelizmente, às vezes, nós não estamos nesse caminho. Nós não estamos caminhando nesse caminho. Então, no caminho da oração, surgem necessitados. E eu acho tão lindo. Olha o que o discernimento, olha o que a sensibilidade faz. Surgiu um necessitado no caminho. Agora a minha pergunta aqui é: quem aqui não tem necessidades? Todos nós. Mas no caminho da oração, sensível ao sofrimento alheio, eu até me esqueço da minha necessidade. Quantas vezes a gente não é limitado? Volto a dizer, né? Não estou dizendo para não ajudar. Ajuda, irmão. Quantas vezes na nossa caminhada, e aí a gente não ajuda porque se fala: eu tenho a minha necessidade. Mas no caminho do milagre, no caminho da oração, quando você se envolve com a necessidade do outro, fica tranquilo, porque da tua Deus está cuidando. Deus está provendo. O problema é que nós não queremos muitas vezes da forma de Deus. Volto a dizer: Senhor, mas só o pão diário? É só o pão nosso de cada... Não estou dizendo que você vai viver a vida inteira de pão nosso, ou de um pão por dia. Mas enquanto você não aprender a ser grato pelo pão nosso de cada dia, não tem cestos. O que Jesus vai dizer, gente? Jesus é referência, Jesus é modelo na sua vida, Jesus serve. O que tem 5 peixinhos? O que eu faço diante de uma multidão? Agradeço. A primeira coisa, quando eu pego 5 pães e 2 peixinhos, não é dizer isso é pouco, é dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Obrigado, Deus, é ser grato. Sabe, às vezes a gente não sai do pão diário, porque a gente está nesse sentimento. É só isso aqui. Não, é tudo isso aqui. Veio do céu, veio de Deus, é Deus dando. Quando nós aprendemos a ter responsabilidade, sabemos de quem é, sabemos de quem veio, somos gratos. Será que ele tem problema em liberar 12 cestos? Será que ele tem problema em liberar uma abundância? Eu creio que não. Sabe, às vezes nós estamos exatamente assim. E no caminho da oração, nós ficamos mais sensíveis ao sofrimento alheio, ao propósito de Deus. No caminho da oração, nós passaremos a nos importar mais com pessoas do que com coisas. No caminho da oração, nós passaremos a nos importar mais com pessoas do que com cargos. Quantos lugares hoje onde pessoas brigam por cargos e pessoas se escandalizam e vão embora? Porque nós estamos dizendo: o cargo é mais importante do que uma vida. Mas a palavra de Deus vai dizer: se você for fazer algo que escandalize, é melhor que não faça. Às vezes, esses valores precisam ser realinhados. Então, no caminho da oração, isso acontece. Nós vamos ficando mais sensíveis ao sofrimento alheio. Vamos ficando sensíveis ao propósito de Deus. E caminhando para o final, no caminho da oração, nós vamos desfrutando, nós vamos percebendo que há milagres. Todo dia há um milagre. Irmão, eu tenho aprendido nesses dias, toda manhã que eu levanto e abro os olhos, eu digo: é um milagre. É um milagre da vida. Olha o pão nosso. Só que para você já percebeu como o ser humano é? O ser humano tem um senso difícil de gratidão. Mas o ser humano sem Deus, agora o cristão deveria ser a pessoa mais grata do mundo. É aquela que começou.
É o primeiro apito do juiz, não teve gol nenhum, é o primeiro tempo do jogo. Mas eu não dependo de um gol para me alegrar. Eu já me alegro só por estar em campo. Só pelo Senhor ter permitido eu jogar. A gente é grato. E aí, pela falta de gratidão, a gente acha que tudo que faz é obrigação. E eu começo a ser grato quando eu digo: Senhor, obrigado. Pego lá na oração e digo: Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pela tua bondade. Alguém é grato pela vida aqui? Alguém é grato pela saúde? Alguém é grato pela bondade de Deus? Então celebra, Deus. Agradece. Obrigado, Senhor. Vai para aquele emprego agradecendo. Por que é que aquilo vira um campo de batalha? Porque já se transformou num campo de batalha na mente. Não, eu não estou indo para um campo de batalha. Eu estou indo para os campos que já estão brancos e haverá colheita. Não estou indo lá como um escravo, como alguém castigado, mas estou indo para aquele lugar como um libertador. Amanhã é segunda-feira. E não precisa ser muito entendido para dizer que vai estar frio. Mas vá para o seu ambiente de trabalho quente, no poder do Espírito Santo, para mudar, para transformar, para abundar, para ser um agente de milagres naquele lugar. No caminho da oração, haverá movimento aonde, ao invés de paralisia. Você já viu a dificuldade? Um paralítico, ele pode até ter vontade de andar, não pode? Mas quanto mais ele tenta, mais ele se cansa, mais ele se desanima, mais debilitado ele fica. Porque não é a vontade dele caminhar que vai fazer andar. É o milagre de Deus se manifestando. Estava ouvindo uma menina agora há pouco, que aos 3 anos de idade ela sofreu um acidente. E ela ficou sem visão, muda, surda. O médico falou: tem 24 horas, a gente só vai receber ela no hospital porque a gente tem que receber, não tem outro jeito, mas nós damos 24 horas para ela. E o médico disse assim: e vou dizer mais para a senhora, se ela passar desse tempo, a senhora nunca vai ver ela andar, a senhora nunca vai ver ela se movimentar, a senhora nunca vai ouvir ela dizer mamãe. Tem ideia do que é isso na vida de uma mãe? E ela disse: doutor, eu respeito o que o senhor está falando, mas o que eu creio é que eu já ouvi falar que existe um Jesus que pode mudar todas as coisas. E essa menina estava atrás de nós com mais de 30 anos, falando, andando, se movimentando, aprendendo, louvando e adorando a Deus, porque está viva, porque é um milagre, porque provou de um milagre da parte de Deus. Então, no caminho da oração, há movimento ao que está paralisado. Está entendendo? O que dá movimento à paralisia não é o que falamos. Não, vai andar, vai. Não é ser positivista, não, é ter fé. Senhor, eu estava pedindo recurso, mas hoje eu não peço mais recurso. Libera uma palavra, e as coisas mudam. Uma palavra. Mas Deus não vai liberar, Ele já liberou aqui. Ele já liberou. Portanto, agora o convite é esse. Bora trilhar esse caminho da oração. Bora trilhar, experimentar desse renovo, desse fortalecimento, dessa restauração, dessa escolha. Essa escolha é sua. Somos nós que fazemos. Sabe, está disponível para nós. Mas somos nós que decidimos aquilo que vamos escolher. Às vezes a gente não está satisfeito onde não está chegando. Talvez se eu perguntasse hoje aqui: você está satisfeito onde você está? Profissionalmente, financeiramente, ministerialmente, sentimentalmente? Talvez você me diria: não, não estou. Então, mude o caminho que você está trilhando. Quem não está satisfeito com o destino, muda o caminho. A gente às vezes é pronto para mudar várias coisas, menos aquilo que Deus está falando. Agora, se você disser: não, meu destino é isso, então fica nesse caminho. Agora, se meu destino é restauração, é cura, é movimento, é ação, é mover-se por Deus, é louvar a Deus, é saltar e pular na presença de Deus, existe um caminho.
João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No caminho de Jesus. Semana passada eu disse que graça e verdade andam juntos, mas Jesus é a verdade. Se andamos com Jesus, precisamos andar na verdade. E a verdade produz vida. Alguém que estava no caminho, fica de pé, por favor. Porque alguém que estava no caminho conheceu a verdade. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos viver da bondade de Deus, mas não queremos viver da verdade de Deus. Deus é bom. E a bondade de Deus nos seguirá. Ele é bom em todo o tempo. Só que às vezes a gente quer a bondade, mas não se sujeita à verdade dele. A bondade é eu dizer: Senhor, faz aquele negócio para mim dar certo. Mas a verdade é: Senhor, isso é o que o Senhor tem para mim? Isso é o que o Senhor quer? Isso é o que o Senhor planejou para a minha história? Só que eu acredito que aqui está um povo que não quer só a bondade de Deus. Existe um povo aqui que quer a verdade de Deus. Porque não existe bondade maior do que a verdade. A verdade de Deus é a maior bondade que nós podemos experimentar da parte dele. Eu creio que hoje aqui talvez nós precisaríamos de cura física. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que precisam de cura física. Pessoas que precisam de cura emocional. Pessoas que precisam ser tocadas nesses dias assim, na sua mente, no seu espírito. Homens serem tocados na sua hombridade, mulheres na sua feminilidade. Casais serem tocados na sua fidelidade. Eu creio. Mas Deus não vai tocar aquilo que nós não permitimos Ele tocar. O dele eram os tornozelos fracos. E o meu? E o seu? O que são? Sabe o que cansa? Não é andar. Não é tentar andar. É tentar andar sendo um coxo. Para alguém curado, andar é natural. Para alguém curado, andar é revigorante, é bom, é saúde, é vida. Mas para alguém coxo é esforço, é cansaço, é enfado. Pensa nisso hoje. Existe um caminho da parte de Deus para nós. Um caminho de oração que produz vida, que produz milagre, que produz alegria, que produz transformação. O que é que você faz quando algo que não te agrada acontece? Você esbraveja, a veia salta e a gente quer resolver. O que muda situações não são pulsos cerrados, são joelhos dobrados. E o joelho dobrado não é para dizer Deus muda. Muitas vezes é para dizer Deus, seja feita tua vontade. Jesus não saiu do Getsemane porque não gostou. A força para eu fazer a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Fecha teus olhos aí um pouquinho. Se você pode. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai,